paz. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Bom dia, pessoal. Mais uma vez aqui nos encontrando para dar continuidade ao nosso estudo sobre a Revista Espírita de Allan Kardec. Agradecendo a Jesus pela oportunidade, e pedindo a Ele, aos bons espíritos, que nos proteja, nos inspire no nosso estudo de hoje. Então, hoje, pessoal, nós vamos ver na Revista Espírita de dezembro de 1858, o texto de Kardec falando sobre o papel da mulher. Muito interessante, né? Então, vamos lá. Kardec começa falando assim: a mulher é mais finamente burilada que o homem, o que indica naturalmente uma alma mais delicada. É assim que, em condições semelhantes em todos os mundos, a mãe será mais bela que o pai, por ser ela que a criança vê primeiro. É para a figura angélica de uma jovem senhora que a criança volta incessantemente a olhar. É pela mãe que a criança enxuga as lágrimas e nela fixa o olhar, ainda fraco e incerto. A criança tem, assim, uma intuição natural do belo. Então, Kardec já começa falando uma distinção entre a mulher e o homem, né? Dizendo que o homem é naturalmente uma alma mais delicada. Então, para a gente significa o quê? Que isso está na criação, né? Deus, em suas leis, já posicionou a condição do homem e da mulher. E no final, né, o nosso estudo só vai terminar semana que vem, tem um texto de Vitor Hugo muito lindo, né, que eu vou trazer aqui, e que o tema é justamente esse, o homem e a mulher. Mesmo sabendo, né, pessoal, que o espírito não tem sexo, não é verdade? Nós sabemos disso. Mas os espíritos nos informam que na nossa trajetória evolutiva, nós passaremos por todas as experiências necessárias ao nosso amadurecimento, né? Então, vamos encarnar como homem e vamos encarnar como mulher. São experiências necessárias. Não tem como o espírito evoluir sem passar por todas as experiências, tá certo? Quando encarnamos na condição de mulher, pela sugestão de Kardec, né? Aí a gente está fazendo uma suposição, né? Porque não está escrito isso, pelo menos eu não lembro de ter lido, né? Que quando o espírito ele começa a ter encarnações femininas,
ele já tem algum progresso, né? Porque é o tipo da encarnação que vai ter uma exigência diferenciada para esse espírito, que é a começar pela maternidade, tá certo? Então a gente já pode deduzir isso aí. Não sei se vocês concordam, tá? E aí Kardec continua: a mulher sabe fazer-se notada principalmente pela delicadeza de seus pensamentos, pela graça de seus gestos, pela pureza de suas palavras. Tudo que dela vem deve harmonizar-se com sua pessoa, que Deus fez dela. Então, olha só, de novo, Kardec trazendo aqui a vontade de Deus nisso, né? Então, a condição do espírito vir encarnado como mulher traz junto, né, nessa encarnação, um comportamento diferente do homem, características não só físicas, né, mas psicológicas, emocionais, diferenciada dos homens, tá certo? Seus longos cabelos que se derramam sobre os ombros são a imagem da doçura e da facilidade com que sua cabeça se dobra sem se partir sobre as provas. Eles refletem a luz dos sóis, com a alma da mulher, deve refletir a luz mais pura de Deus. Jovens, deixai vossos cabelos flutuarem. Para isso Deus os criou. Tereis a aparência ao mesmo tempo. E aí Kardec prossegue, né? A mulher deve ser simples no vestir. Ela saiu suficientemente bela das mãos do Criador para dispensar os atavios. Que o branco e o azul se unam sobre vossas espadas. Deixai também que flutuem os vossos vestidos, que vejam as vossas roupagens estender-se sobre vós numa longa esteira de gaze, como leve nuvens indicando imediatamente a vossa presença. Então, o que Kardec está sugerindo, né? Muito sutilmente, que a mulher ela se comporte de acordo com a natureza dela, né? De ser mulher. Não em relação ao espírito, repito, né? O espírito não tem sexo, mas nós vamos reencarnar em experiência masculina e feminina. Quando for da masculina, nós vamos exercer as nossas características masculinas, assim como a mulher, tá? Então, Kardec está repetindo, né, que é uma vontade do Criador que seja assim. Então, para a gente pensar nos comportamentos anômalos, né, que tem tido a humanidade aí ao longo da história e que nos dias de hoje se intensifica. Não vai absolutamente aqui crítica ao comportamento ou à escolha de ninguém. Tá certo, pessoal? Deus nos deu livre-arbítrio e Jesus nos ensinou a amar ao próximo como ele é. Tá certo? Certo ou errado, né? A estrutura do amor pregada por Jesus é assim. Mas temos que conhecer as leis divinas. É o que Kardec está referendando aqui para nós. Deus, na sua criação, ele colocou a sua vontade de como as coisas deveriam ser conduzidas. Somos nós que distorcemos. Tá certo? Bom dia, Ilza. Seja bem-vinda. O nosso tema de hoje, nós estamos falando sobre a mulher, tá? O que Kardec fala sobre a mulher. Então, isso é muito importante, tá, pessoal? Porque a gente tem que saber diferenciar o que é a gente ter conhecimento sobre o que Deus quer, como Deus quer que nós nos comportemos, e a outra coisa é a escolha que fazemos, né? Então, nós sabemos pelos espíritos que ninguém reencarna, por exemplo, para ser ladrão, para ser criminoso, para ser corrupto, né? Isso é uma escolha nossa, tá certo? Toda a encarnação de um espírito, ela tem um bom propósito, né? Agora, nós passamos por vicissitudes, encarnamos em planetas
inferiores ou de provas e expiações como o nosso, né? Porque são necessárias ao nosso progresso. Mas ninguém vem como destinação para praticar o mal, tá certo? Deus sempre vai nos dar a oportunidade de fazer escolhas. Isso tem que ficar muito bem claro para a gente, né, pessoal? Não é um determinismo que, porque a pessoa nasce na favela, em condições ruins, o pai é alcoólatra e a sociedade não ajuda, e aí ele tem tudo para se tornar um criminoso. Não, a gente tem que repensar isso aí. Eu sou o próprio testemunho disso, né? Eu morei em favela quando jovem, quando criança, e não me tornei um bandido, né? Eu jogava bola com eles e de noite eles iam assaltar e eu ia estudar. Então, foram escolhas diferentes, não foi um determinismo. Não foi o fato de morar numa favela que vai determinar que eu vou ser um criminoso, né? Então, Deus nos deu livre-arbítrio para que a gente faça escolhas. E as escolhas infelizes terão as consequências, né? Assim como as características da nossa encarnação, né? Deus criou o homem e a mulher, sexo masculino e sexo feminino, e cada um tem suas atribuições. Kardec sinaliza para nós que cada um deve ser, ele falando da mulher, né, deve se comportar como tal, tá certo? Então fica aí, não vamos aprofundar nesse tema, porque é polêmico, né, quando traz para a nossa sociedade, mas fica aí para a nossa reflexão, certo? E aí Kardec continua. Mas o que representam os enfeites, o vestido, a beleza, os cabelos ondulados ou flutuantes, enrolados ou presos, se o sorriso tão doce das mães e das amantes não brilham nos vossos lábios? Se os vossos olhos não semearem a bondade, a caridade, a esperança nas lágrimas de alegria que eles deixam correr, nos relâmpagos que se abrem desse braseiro de amor desconhecido. Então, Kardec está questionando, né? Se Deus deu tantos dotes à mulher, por que ela não está usando? Como a sua beleza, a sua sensibilidade, né? Que são diferenciadas, que significam que esse espírito que escolheu nesse momento, ou foi imposto a ele reencarnar no sexo feminino, ele tem atributos diferenciados do homem, né? Dados por Deus. E eles devem ser utilizados de tal maneira, né? Para o seu progresso, né? Porque senão vamos lembrar da parábola dos talentos, né? Deus está dando, por exemplo, para quem está reencarnando no sexo feminino, que Kardec está diferenciando dotes, né? Significando que esses espíritos estão mais amadurecidos, senão eles não conseguiriam ter essa encarnação, né? Mas aí, lembrando da parábola dos talentos, o que eu estou fazendo desse talento, se eu não estiver utilizando? É isso que Kardec está trazendo para a nossa reflexão. Tá certo, pessoal? Então, aí ele continua. Mulheres, não temais deslumbrar os homens pela vossa beleza, por vossa graça, por vossa superioridade. Saibam, porém, os homens, que para se tornarem dignos de vós, devem ser tão grandes quanto sois belas, tão sábios quanto sois boas, tão instruídos quanto sois originais e simples. É necessário que saibam que vos devem merecer, que sois o prêmio da virtude e da honra, não dessa honra que se cobria com um capacete e um escudo, e que brilhava nas justas e nos torneios, com o pé sobre a fronte de um inimigo derrubado. Não, mas a da honra segundo Deus. Então, mais uma vez, Kardec diferencia o papel da mulher, né? E ele começa falando da vossa superioridade. Olha só, pessoal, para a gente refletir, né? Olha a referência que Kardec faz. É óbvio que é de uma maneira generalizada, né?
vai ter suas exceções, é claro. Mas, de uma maneira geral, Kardec nos assinala que há uma superioridade moral nos espíritos que estão reencarnados no sexo feminino. Eu trabalhei por muitos anos em reunião mediúnica. Então, sempre muito observador, né? E muito ligado à matemática, à ciência. Então, eu pude observar e quem trabalhou, né? Quem estiver aí assistindo o programa e ter essa lembrança, pode reportar as experiências que vocês vão lembrar disso. Talvez não com precisão, mas vai ver que faz sentido, né? Eu posso dizer assim que 90% dos espíritos com quem eu conversei que estavam em estados ruins, né, sofrendo por N motivos, eram do sexo masculino. E aí o que isso significa? Se na espiritualidade os espíritos que mais estão sofrendo são do sexo masculino, qual o significado que tem para vocês, né? Então tem um sentido isso, que corrobora com o que Kardec está trazendo aqui. Se os espíritos que reencarnam no sexo feminino já têm uma superioridade, então ele tem uma condição moral melhor, né? Quando desencarnam, eles vão permanecer assim. Então sofrerão menos na erraticidade do que os homens, né? Que estão no estado inferior. Então a gente vê o quão digno e importante o papel da mulher, né? Principalmente na questão da maternidade, né? Se a gente pensar assim, metade da população é do sexo masculino, metade é do sexo feminino, sendo que os do sexo masculino foram conduzidos desde que nasceram, inclusive nasceram de uma mulher, né? Então a mulher tem um papel fundamental na obra divina, pessoal, tá? Aí a gente tem que ter essa consciência, né, de que até hoje nós vemos o quanto é desvalorizada e discriminada a mulher, né, inclusive na sua própria competência. Então isso ocorre porque é histórico na humanidade. Então Kardec, aí no século XIX, ele vem inverter isso aí, né? Ele vem dignificar o papel da mulher. E a gente sabe que não era somente a opinião pessoal de Kardec, né? Porque ele estava ali constantemente apoiado pelos espíritos superiores e supervisionado pelo próprio Cristo. Então ele não escreveria nada que não estivesse alinhado com esses pensamentos, tá certo? Então ele fala ali, né, lendo de novo, ali na terceira linha, ele fala: saibam, porém, os homens que para se tornarem dignos de vós, devem ser tão grandes quanto sois bela. Olha só. Então ele sinaliza que há uma distância moral entre o homem e a mulher, repetido de uma maneira geral, né? Mas na criação divina, isso é um fato, tá? E a gente não pode deixar de considerar, né? Seria muito interessante que muitas mulheres pudessem ler esse texto, né? Aí vocês copiam aí a Revista Espírita, dezembro de 1858, para ler o conteúdo todo, né? A gente traz algumas coisas somente, mas é fundamental para a gente, para as pessoas que ainda possuem dúvida, né? Que historicamente, inclusive a época de Jesus, né, até mais, a mulher sempre foi discriminada. O animal valia mais do que a mulher, né? Na época de Jesus, a mulher não tinha posse. Na verdade, ela pertencia a alguém, né? Quando jovem na família, ela pertencia ao pai. Quando casava, ela pertencia ao marido. Então, ela não tinha individualidade. Mas como Jesus tratou as mulheres? Lembram, né? Como Jesus tratava as mulheres? Para quem estudou um pouco
o Evangelho. Então, Jesus tinha um tratamento diferenciado com as mulheres, o que causava ciúme, inclusive, dos apóstolos, né? E aí depois as pessoas escreveram aí absurdos sobre Cristo e as mulheres. Mas são opiniões pessoais. Mas o comportamento dele já denotava que ele tinha esse conhecimento, óbvio, né? Ele é o governador da terra e ele reconhecia ali como espírito, cada um, né? Não só como encarnado. Ele conhecia aí o histórico espiritual de cada um. Então, por que ele tratava a mulher diferenciadamente em relação aos homens? Porque certamente ele percebia a maior capacidade delas. Mas, de qualquer forma, Jesus respeitava as regras no momento em que ele estava encarnado, né? Ele não poderia causar uma revolução, porque não cabia naquele momento, né? Sobre tudo que ele tinha para falar, porque ele mesmo diz, né? Tenho muito ainda a falar, mas não podeis compreender. Então, rogarei ao Pai que envie o Consolador. Então, Kardec fala, vem representar esse Consolador, né? O Espiritismo, para nos esclarecer sobre o que Jesus precisava falar e não tinha como, porque os espíritos encarnados naquela época não tinham a capacidade de compreender. Certamente muitas mulheres tinham, né? Porque Jesus conversava muito com elas, o que não era uma prática naquela época, tá, pessoal? Se a gente fosse reportar o tempo, né? Não adianta a gente ter uma visão, querer ter uma visão com os nossos conceitos de hoje, né? A gente tem que tentar se situar naquele momento histórico em que a mulher não tinha valor na sociedade, né? A mulher não podia dar um testemunho. Se ela assistisse um crime, o testemunho dela não valia, né? Então a gente tem que considerar isso. E por que Jesus tem um tratamento diferenciado com elas? Né? Certamente porque Jesus conhecia as almas, né? Jesus sabia que elas tinham uma compreensão do que ele podia falar muito maior do que dos homens. Tá certo? Então, são assim coisas, né, que a doutrina nos traz, que o codificador vem dizer para nós, e que é um diferencial, né, no nosso comportamento diante da mulher. É óbvio que, nos analisando, né, todos nós ainda somos muito orgulhosos, os espíritos falam que é o orgulho e o egoísmo que atrasa a nossa evolução, mas principalmente o homem, o orgulho de se achar superior, né? Quer dizer, o espírito reencarnado como homem, ainda de uma maneira geral, no nosso planeta, se acha superior às mulheres. Basta ver a nossa sociedade, né? Então, nós não evoluímos ainda o suficiente para ter essa lucidez. Eu costumo falar, né, nas conversas com amigos, e quando esse tema surge, e principalmente quando eu falo com mulheres, né, e eu trabalhei minha vida toda com mulheres na minha profissão, a maioria eram mulheres, então sempre que eu tive a oportunidade, eu falava assim, que o dia que a mulher conhecer o seu poder, ela vai dominar o mundo, né? Então ela tem esse poder, e é verdadeiro e é dado por Deus, né? É dado por Deus que esse talento que que o espírito conquistou, tá certo? E aí, quando ele reencarna no sexo feminino, ele tem um poder que ainda desconhece, né? A mulher, ela por desconhecer isso, ela ainda tem um comportamento submisso, talvez por medo. Aí nós vamos elencar aí uma série de fatores, né? Pela condição da segurança, que acaba o homem impondo à mulher, e ela então não consegue desabrochar, mostrar todo o seu potencial. Tá certo, pessoal? Então vamos aqui o próximo. Valeu, Ilza. Aí Kardec continua, né? Homens, sede úteis, e quando os pobres
abençoarem o vosso nome, as mulheres vos serão iguais. Então, formareis um todo, sereis a cabeça e ela o coração. Olha só que lindo, né? Então, se Kardec está sinalizando que o homem é a cabeça, a mulher é o coração, porque eles têm destinações diferentes que está na vontade de Deus, tá, pessoal? Então, se a gente quer inverter isso aí, a gente está indo contra Deus. Isso é muito importante a gente refletir sobre as escolhas que os homens têm feito, principalmente nos dias de hoje, né? Com movimentos de igualdades, de aí coisas contrárias, opiniões contrárias são consideradas agressivas, né? Uma série de questões aí para a gente refletir. Então formareis um todo, sereis a cabeça e elas o coração. Sereis o pensamento benfeitor e ela as mãos liberais. Uni-vos, pois, não só para o amor, mas para o bem que podeis fazer a dois. Que os bons pensamentos e as boas ações realizadas por dois corações amantes sejam os elos dessa cadeia de ouro e diamante chamado matrimônio. Então, quando os elos forem bastante numerosos, Deus vos chamará para junto dele e continuareis a juntar novos elos. Na terra, eles eram de metal pesado e frio. No céu, serei o fogo e luz. Então, olha um texto, um parágrafo lindo de Kardec, né? Sinalizando que também está na vontade de Deus a missão do matrimônio, né? De unir essa mente e esse coração, essa cabeça e esse coração. Um mais razão e o outro mais sentimento. E que se completam, né? No que falta em um e tem no outro. Então, como encarnados, nós não somos ainda completos. Nós necessitamos de características, de talento, todos os dois, né? Tanto o homem quanto a mulher. Sendo que Kardec sinaliza que os talentos da mulher são superiores ao dos homens. O homem é a proteção, é a força, é a razão, né? A mulher é a sensibilidade, o coração, o sentimento mais sublime, né? Mas que não é, Deus não criou, né? Kardec sinaliza, para que isso seja uma disputa, e sim que seja a proposta da união, né? Ele fala, uni-vos, pois não só para o amor, mas para o bem que podeis fazer a dois. Então, unindo esses talentos, isso nos dá uma força como o homem e a mulher, né? Então, terminamos aqui, tá, pessoal? Na semana que vem a gente continua esse texto, e aí a gente vai ler o texto sobre o homem e a mulher, tá certo? Que Jesus nos abençoe. Um bom dia a todos. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.